27. Minhas palavras finais são super constrangedoras. Senti saudades do passado, quando tive que lutar contra Ares, o deus da guerra, que me batia com a espada, bastão de beisebol enorme, soltava javalis selvagens gigantes para me pisotear e me encaravam com aqueles olhos opacos. Ah, bons tempos. Porque agora eu estava preso em uma competição de luta livre até a morte com Geras, o deus de fralda da halitose. E estava perdendo. Tentei empurrá-lo, me forçar a ficar aprumado. Era como tentar se levantar em um túnel subterrâneo muito estreito. Eu me virei de lado, usando o peso dele para tirá-lo das costas. Engatinhei para longe, arfando para respirar, e quase não tive tempo de me levantar, porque ele avançou em mim de novo e passou o braço pelo meu pescoço. Gary me puxou em um mata-leão de lado, forçando meu rosto perigosamente perto do seu sovaco. Desejei do fundo do coração não ter tirado os lenços de papel mentolados das narinas. Ah, não, Gary gargalhou. Você não pode fugir da velhice. Tecnicamente, não é verdade. Exercícios como corrida podem acrescentar anos à sua vida, gritou Groover. Gary rosnou. Cala a boca, sátiro. Sem interferências. Não é interferência, é comentário. Todas as lutas livres têm comentários, opinou Annabeth. A distração me fez ganhar alguns segundos, que eu gostaria de dizer que usei para formular um plano de mestre. Mas meu raciocínio foi: ah, deuses! Eu vou morrer, socorro! Ai, sovaco, sovaco! Isso não entra na categoria plano de mestre, acho. Tentei me arrastar para o lado. Gary me segurou com força, investi para a frente com todo o meu peso e me curvei para trás na esperança de desequilibrá-lo. Apesar de aquele cara ter metade do meu tamanho, ele nem se mexeu. Vai a algum lugar? Perguntou ele. Com a mão livre, o deus deu um soco nas minhas costelas. O som que saiu da minha garganta teria alertado qualquer morsa a um raio de 3 quilômetros de que eu estava à procura de companhia. Falta! Penalidade máxima! Gritou Groover. Nada de golpes corporais. Isso não é luta livre, concordou Annabeth. Calem a boca, reclamou Gary. Aproveitei que a atenção dele estava dividida para me soltar do mata-leão. Passei os braços em volta do peito dele e a apertei com toda a força. Puxei e empurrei, mas não conseguia fazer o sujeito se mexer. Ele riu. Se divertindo? Não tive energia para responder. Pelo menos, o deus ainda não estava espremendo meu rosto contra o chão. Enquanto eu o divertisse, ele parecia satisfeito em me deixar fazer papel de bobo. Ainda bem que isso estava, sim, na minha lista de superpoderes. Tinha que haver um truque para vencer aquele cara. Algo sem ser superforça, que era um poder ridículo, que só o ridículo do Hércules tinha. E ele era ridículo. Talvez Gary tivesse um botão de desligar. Talvez tivesse medo de algo que eu pudesse usar contra ele. O que lutava contra a velhice? Antioxidantes, palavras cruzadas, suplementos de fibras. Percebi que estava delirando por conta da dor e dos fedores do meu oponente. Meu professor Kiron uma vez me contou que, em uma situação de ameaça de vida, a coisa mais importante é ficar calmo. Quando se entra em modo de luta ou fuga, você fica com medo demais para pensar direito, o que pode acabar matando você. Para meu azar, eu não estava calmo. Não podia lutar nem fugir, e estava sem suplementos de fibras. Tentei usar minha carta na manga. Conjurei a raiva, canalizei-a para a boca do estômago e chamei o poder ilimitado do mar. Estávamos em Manhattan, pouco acima do nível do mar, ladeados de rios grandes e pertinho do Atlântico. Eu podia muito bem invocar o poder do meu pai, conjurar aquela grande força para lutar por mim. Soltei um grito primitivo. No meio do parque Washington Square, uma única tampa de bueiro disparou no ar. Um geyser molhou as copas das árvores até perder a força. Que impressionante! Agora, vamos terminar isto? Perguntou Gary. Ele me soltou do peito dele como se fosse uma pulga e me jogou do outro lado do parquinho.
Percy! Gritou Annabeth. O tom de preocupação dela foi a única coisa que me salvou. Quando eu estava voando pelo ar, a voz de Annabeth eletrificou todas as moléculas do meu corpo. Meus sentidos ficaram mais aguçados. Em vez de bater na estrutura de brinquedo, girei no ar, segurei uma das barras, me virei e caí de pé. Meus ombros latejaram. Talvez eu tivesse deslocado os ombros, mas não tinha quebrado a coluna nem... Sabe como é? Morrido. Cambalei para a frente. Pontos de luz dançaram na minha visão. Gary olhou de cara feia para Annabeth Groover. Se algum de vocês interferir de novo, vou declarar esta luta anulada e inválida. Vou transformar vocês três em cascas ressecadas. Annabeth se agachou com a adaga na mão. Groover segurou o braço dela para tentar evitar que minha namorada pulasse na briga. Não que ela pudesse machucar a velhice com uma faca, mas isso não a impediria de tentar. Por mais que eu apreciasse o gesto, não podia deixar que ela corresse o risco. Aqui, velhote! Gritei. Eu sou seu oponente, não ela. Gary se virou e estreitou os olhos. É mesmo. E atacou. Bom, eu digo atacou, mas estava mais para uma andada determinada. Tive tempo de pensar. Um plano cairia muito bem agora. O Deus me alcançou. Ele me agarrou e me empurrou para trás contra um poste de espirobol. Minha coluna estalou, mas o poste me manteve de pé e até me deu certo apoio. Fechei as mãos no bíceps de Gary. Meus braços reclamaram. Minha visão se dissolveu em brilhos estroboscópicos pretos e brancos. Consegui empurrar Gary um passo, depois dois. Estava movido não por força, mas por desespero. E todo meu esforço não surtiu muito efeito. Gary fechou os dedos ossudos nos meus ombros. Aviso logo. Ombros têm muitas terminações nervosas. Gary encontrou todas. Gritei quando ele me pressionou contra o poste. O metal começou a se curvar. Você já durou mais do que a maioria. Foi uma boa tentativa, admitiu o idoso. Uma boa tentativa, pensei. Minha mente se perdendo em dor. Incrível. Eu não podia vencer, mas pelo menos receberia um prêmio de participação da velhice. Depois que eu me dissolvesse em pó, Annabeth poderia moldurar o certificado e guardá-lo no quarto do alojamento quando fosse para a universidade em Nova Roma sozinha. Minhas pernas tremeram. Espremidos entre Gary e o poste, meus ossos torácicos pareciam uma caixa de ressonância de piano sofrendo pressão demais, prestes a quebrar e implodir. Pensei o quanto Annabeth sofreria por minha causa. Eu tinha prometido que nunca mais iria embora. Quando nós deixássemos essa vida, eu queria que estivéssemos juntos, muitos anos no futuro, quando estivéssemos velhos e grisalhos. Espera aí. Senti certa força voltar às minhas pernas. Ainda havia dor, mas eu estava sendo esmagado de forma um pouco mais devagar. Eu me lembrei de uma coisa que meu amigo Jason tinha me dito uma vez. Em um momento de crise, ele havia tido um sonho em que estava velho, casado com sua namorada, Piper, com vários netos correndo de um lado para o outro. Não tinha encarado o sonho como um vislumbre certeiro do futuro. Quando se trata de vidas mortais, as barcas nunca oferecem garantia ou seu dinheiro de volta. Mas ele me contou que a questão não era essa. A questão era que, quando ele mais tinha precisado, aquela visão o fez sentir que havia um caminho a ser trilhado, algo pelo que viver e lutar. Afundei os dedos com mais força nos braços de Gary, que grunhiu de surpresa. Pensei em uma conversa que havia tido com Paul alguns meses antes. Eu tinha zombado do fato dele estar ficando mais grisalho a cada ano. O namorado da minha mãe respondeu: Olha, envelhecer é um saco, mas é melhor que a alternativa. Não entendi na hora. As únicas opções eram mesmo em morrer ou envelhecer? Quando se há um semideus, você se preocupa muito em sobreviver. Quase não pensa na velhice. E eu estava tão concentrado em me formar no ensino médio, me tornar adulto. Mas talvez esse não fosse o objetivo final.
Ficar velho podia ser assustador e difícil. Envolvia coisas nas quais eu não queria pensar, como artrite, varizes e aparelho de surdez. E úlcera? Ui, desgraça. Mas, se você envelhecesse com pessoas que amava, não era melhor que qualquer alternativa? Olhei para Annabeth Groover. Tínhamos passado por muita coisa juntos. Imaginei minha namorada com cabelo grisalho e rugas, rindo e me chamando de cabeça de alga pela 4.000.000ª vez na vida. Imaginei meu melhor amigo com tufos de pelo branco saindo das orelhas, as costas curvadas, e ele apoiado em uma bengala, balindo e reclamando dos cascos doloridos. Depois, talvez cochilando em um banco no nosso jardim litorâneo, comigo sentado ao lado, descansando meus ossos doloridos a observar as ondas e sentir o cheiro de maresia. Eu com os ossos doloridos não era difícil imaginar. Na verdade, o resto também não era difícil de imaginar. Gary esperava que lutasse contra ele, e, a menos que eu morresse jovem, não podia vencer a velhice. Mas, e se eu a abraçasse? Era uma ideia ridícula. Parar de lutar e dar um abração no Gary geriátrico? Meus joelhos ficaram bambos de novo. Eu tinha, na melhor das hipóteses, um segundo até que ele me esmagasse contra o poste de espirobol. Afrouxei o aperto e passei os braços em volta do Deus. E falei o que eu tinha certeza de que entraria para a história como as últimas palavras mais burras do mundo. Eu te amo, cara.